Bom, pessoal, depois da nossa discussão, vamos voltar agora aqui no tema da aula, tá bom? Então, nós falamos um pouco sobre os tipos de empresa, né, sobre as atividades das empresas, e aí nós viemos com empresas de setor primário, secundário e terciário. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta que é muito utilizada em gestão da qualidade. Pessoal, eu não vou me estender muito no ciclo PDCA e as próximas que virão, porque vocês estão fazendo comigo gestão de processos, né? Então, quando nós fazemos gestão de processos, a gente vai ter uma ênfase um pouco maior na questão da gestão da qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai fazer assim. O ciclo PDCA, então, é uma sigla, é uma ferramenta que ela é utilizada na gestão da qualidade dos processos. Então, geralmente, vocês lembram que nós fizemos lá em gestão, e por isso que é interessante o mesmo professor que der administração da produção fazer gestão de processos com vocês também, porque dá para a gente casar a matéria, né? Então, olha aqui que interessante. Vocês lembram do brainstorming que nós fizemos, né? O ciclo PDCA é uma outra alternativa. Então, primeiro foco é a solução do problema seguindo 4 fases. Então, PDCA, sendo que o P é o plan, o D é o do, o C é o check e o A é o act. Traduzindo, planejar, fazer, verificar e agir. Tá? Então, geralmente, o ciclo PDCA ele é utilizado para quê? Para encontrar uma solução de um problema. Né? Geralmente, o problema ele é recorrente, ele já aconteceu várias vezes, né? E aí não conseguiu a resolução, eles procuram aplicar o ciclo PDCA. Então, está aqui o ciclo PDCA, gente, olha aqui. Então, começando pelo plan, tá? Então, você primeiro vai pegar e vai localizar os problemas, né? E aí vai, uma vez localizados os problemas, você vai estabelecer o plano de ação. Então, vamos pensar numa empresa de ônibus, por exemplo, né? A empresa de ônibus está tendo muito problema com a manutenção do ônibus. Então, primeiro localizei o problema, né? E aí eu vou estabelecer um plano de ação. Falar, peraí, mas o que será que aconteceu, né? Eu posso ver, estudar, e aí acabo identificando que as peças que eu tenho comprado não são muito boas, né? Não são peças originais para colocar no meu ônibus. Então, localizei o problema, e aí eu vou estabelecer o plano de ação. O que seria o plano de ação? Falar, espera aí, já que as peças não são boas, eu vou ter que investir um pouco mais e vou ter que comprar as peças originais para evitar que os ônibus fiquem parados na minha frota, tá? Depois que eu fiz isso, que eu planejei, que eu localizei o problema, eu estabeleci o plano de ação, eu vou começar a executar o plano e colocar ele em prática, né? Que aí eu vou para o do aqui em amarelo. Então, eu vou pegar todo o plano, né? E vou falar, e aí eu vou começar a verificar quantas peças eu vou precisar, né? Qual a periodicidade, de quanto tempo, periodicidade eu vou conseguir, eu vou precisar dessas peças. Desculpa, gente, às vezes a gente trava, né? Quanto eu vou investir? Tudo isso acaba interferindo diretamente também no do. Isso daqui já é o fazer, né? Aí depois que eu comecei a colocar isso em prática e já comprei as peças, né? Já tenho meu plano de ação montado, já comecei a executar, eu vou começar a checar, né? E aí, uma vez que eu começar a checar, eu vou verificar se eu atingi a meta ou não. E aí eu tenho que acompanhar os indicadores. Para quem não sabe o que são indicadores, indicadores são é muito utilizado na administração. Indicadores são é, itens que você pega para você mensurar se as metas estão sendo cumpridas. Então, por exemplo, digamos que você trabalhe num telemarketing e aí o tempo de espera do seu cliente é superior a 15 minutos, por exemplo. Isso é um indicador, tempo de espera. Né? Então, através do tempo de espera, você vai medir. Comparar um mês com outro, vai falar melhorei, piorei, mantive. Né? Um outro exemplo de indicador, vou pegar o meu exemplo. Trabalho numa empresa hospitalar, lá nós temos o número de cirurgias, é um indicador. Então, eu tenho aí, administro um determinado hospital, e aí lá eu tenho que fazer um número X de cirurgias por mês. Se eu não fizer, eu não atingi a meta. Então, no caso da saúde, por exemplo, a gente tem um corte no contrato. Então, eu tenho que fazer de tudo para atingir aquela meta. Então, eu tenho que acompanhar os indicadores para verificar se eu estou atingindo a meta, tá?
E aí, por fim, tem o action, né? Que aí é fazer uma ação corretiva naquilo que não deu certo e aquilo que deu certo, beleza, ok, vai se tornar padrão a partir de agora. Então, assim, gente, recapitulando. Quando eu começo, eu tenho um determinado problema, eu dei o exemplo do ônibus aqui, certo? Então, problemas com manutenção, digamos que seja um ônibus aí de Carapicuíba, por exemplo, que, sei lá, uma linha de ônibus aí que tenha um número muito grande de ônibus parados por manutenção. Então, eu fui e identifiquei o problema. E aí eu identifiquei, por exemplo, que era as peças. Voltando, né? Opa, executei, comecei a comprar, troquei as peças, né? Fiz tudo isso, coloquei em prática, vou verificar. Peraí, melhorou? Não melhorou? Então, peraí, se eu tinha 5, 6 ônibus parados por mês, agora eu tenho um. Então, opa, deu certo. Mas esse um, o que aconteceu? Vamos lá para o action lá em cima? Aí eu vou fazer uma ação corretiva para entender se às vezes é um mau uso do motorista, né? E entre uma outras coisas mais aí, tá bom? PDCA, eu até brinquei uma vez, eu dei para uma turma, aula para uma turma de Santo Amaro, e aí a gente até brincou e fizemos um PDCA sobre a nossa vida profissional. Então pensa aí vocês, depois a gente até pode discutir no WhatsApp, né? Como seria um ciclo PDCA sobre a nossa vida profissional, né? Eu gosto muito de trazer isso, né? A gente trazer para a nossa vida e mostrar que as ferramentas de administração, elas podem começar sim por nós, né? Então, pensa depois nisso e aí a gente, quem sabe, a gente converse. Me lembrem lá no WhatsApp, tá bom? Além do ciclo PDCA, gente, e esse daqui eu não vou me estender muito, porque amanhã nós vamos falar justamente sobre Ishikawa, também em processos, mas eu não vou entrar muito amanhã no Ishikawa. Então, existe também o diagrama de Ishikawa, tá? Que é conhecido como o diagrama de causa e efeito, ou a espinha de peixe também, tá? Então, nada mais é do que um gráfico. Eu tenho aqui o efeito que eu quero atingir, aqui eu não trabalho necessariamente com problemas, né? Aí eu tenho aqui sei lá, um efeito que eu quero atingir, então eu quero aumentar as vendas da minha empresa, né? Então, o que eu preciso fazer? Aí eles costumam dizer que existe os 6 M's, né? Então, medida, meio ambiente, máquina, material, mão de obra e método. O que eu posso melhorar na medida, né? Talvez eu possa ter que aumentar a minha produção, comprar mais mão de obra, né? Que a mão de obra está lá em cima. O que eu posso melhorar aqui que vai me gerar um efeito melhor lá na frente? Assim como o meio ambiente. Tem alguma coisa? É claro que em algumas situações não vai existir alguma dessas causas aqui. Em outros casos pode até existir outras que não estão aí, né? Mas basicamente seriam essas. Máquina, o que eu preciso fazer com a minha máquina para aumentar a minha produção e aumentar as vendas? Né? Material, preciso de mais material, preciso melhorar o meu material. Mão de obra, é suficiente? Não é? Método, peraí, eu tenho que mudar algum método, tenho que treinar a equipe. Então, depois que eu pensar nisso tudo, vocês vão colocando a causa aqui embaixo, ó, tá vendo? As causas. E aí você atinge aquele efeito esperado, tá bom? Mas isso eu só estou passando por cima, nós vamos exercitar mais em gestão de processos, tá? É porque isso faz parte do cronograma de administração da produção. Hoje eu vou dar apenas uma visão para vocês e amanhã a gente continua discutindo melhor sobre isso, tá bom? Então aqui, mais um exemplo, tá vendo? Camisas com defeito, olha aqui. Então, eles descobriram que estava tendo muitas camisas com defeito. Olha aqui, lembra que eu falei que em alguns casos não tem os 6 M's? Então, o que eles descobriram? Mão de obra, por exemplo, né? Tinha problema na máquina, no método, no material. Isso daqui a gente vai discutir amanhã, tá bom? E esse é outro exemplo também, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre recursos. Os recursos empresariais, isso é extremamente importante também. Então, a empresa ela extrai, né, e transforma ou produz algo. Então, o que proporciona essa possibilidade para a empresa são os recursos empresariais, né? Então, para que a empresa funcione, ela precisa necessariamente desse tipo de recurso. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que são os recursos materiais. Gente, nada mais é do que recurso físico, contando desde o prédio,
máquina, equipamento, instalação, ferramenta, até a matéria-prima, que é essencial. Sem esses recursos materiais, a sua empresa ela não vai funcionar. Não tem a possibilidade da empresa funcionar, né? Então, tudo que é material, tudo que é tangível, a gente consegue pegar, né? O edifício é sim, professor, claro que é, né? Então, tudo isso são recursos empresariais. É importantíssimo a gente entender isso, porque lá na frente a gente vai entender que sem isso a empresa ela acaba não existindo. É claro que uma vez que você tem recursos materiais, você vai ter também os recursos financeiros, né? Que é nada mais é, gente, do que o dinheiro, tá? Recurso financeiro é dinheiro, então capital, dinheiro em caixa, ou em banco, crédito, investimento, conta a receber, tudo isso conta como recurso financeiro, tá? Isso daí, gente, pode ser pergunta de prova também, tá bom? Então, temos os recursos materiais e os recursos financeiros. E aí, recursos humanos. Quem são? Os funcionários, né? Desde o presidente até o senhorzinho que abre o portão lá embaixo, né? Então, é o único recurso vivo e inteligente da empresa. Então, e é o único também recursos humanos que acaba tendo que lidar com os demais. Se você parar para pensar, o recurso material nem sempre ele tem que lidar com o dinheiro, ele apenas recebe o recurso humano, tá? Aí nós temos também os recursos mercadológicos, que são recursos comerciais, né? A empresa utiliza a estratégia para que seus produtos ou serviços sejam colocados no mercado. Então, venda, promoção, propaganda, pesquisa de mercado, definição de preço, tudo isso são recursos mercadológicos, né? Que trata do comércio, da comercialização do produto, tá bom? E aí, por fim, nós temos os recursos administrativos, que são os recursos gerenciais que a empresa utiliza para planejar, organizar, dirigir e controlar suas atividades, tá bom? Isso daqui, gente, basicamente os recursos são esses, tá bom? Então, vamos recapitular? Recursos materiais. Então, tudo aquilo que é físico, tangível, que a gente consegue pegar, do prédio até a matéria-prima, das máquinas passando por todos os equipamentos, até o aparelho telefônico e o computador. Os recursos financeiros, gente, nada mais é do que dinheiro. Recursos humanos são as pessoas, né? E aí lembrando que é o único tipo de recurso que pode interagir com outras pessoas, tá? Recursos mercadológicos, parte de comercialização, estratégia, marketing, isso tudo entra nos recursos mercadológicos. E administrativos são os recursos gerenciais, né? As empresas elas utilizam é a parte da administração da empresa. Então, quando nós falamos sobre recursos empresariais, olha aqui que interessante. Você tem divisão dentro de alguma das empresas e você tem aqui nessa tabela a área da administração que cuida também disso. Então, quando nós falamos de recurso físico ou material, geralmente está subordinado à diretoria industrial. É claro que isso não é uma regra, tá, gente? Em algumas empresas, vocês podem encontrar um outro nome, diretor de produção, diretor de qualquer uma outra coisa, tá? E aí, quem cuida disso na área da administração, se alguém se interessar em especializar, é a administração da produção. Por falar nisso, quem tiver interesse e estiver gostando da matéria, né, estiver gostando dessa área, de estudar isso daqui, é uma das áreas que mais carece de bons profissionais. E uma das áreas que também que paga melhor os seus funcionários. Então, se vocês estiverem gostando, é uma área que vale muito a pena, tá bom? Então, o recurso financeiro. Isso daqui, gente, nessa primeira coluna aqui, ó, são os recursos que eu acabei de falar aqui, tá? O recurso financeiro está subordinado a quem? Ao diretor financeiro. Quem cuida na administração? A área de finanças, né? Então, departamento financeiro. E aí, quem cuida é a área de finanças. Recursos humanos. Quem cuida? Diretoria de RH. Qual a área da administração que cuida e estuda essa área? Gestão de pessoas. Recursos mercadológicos, quem cuida? Diretor de marketing, né? A área que cuida, marketing e comercialização. Hoje em dia você tem várias outras áreas também, né? E, por fim, o recurso administrativo, que é subordinado geralmente pelo diretor administrativo ou presidente da empresa, né? Porque aí é no topo. E qual a área da administração? Presidência ou diretoria geral. Geralmente é parte de gestão empresarial, né, que cuida dessa área de administração. Bom, é isso. Aí a gente tem aqui alguns exercícios para vocês. Nós vamos
compartilhar, certo? Faremos alguns exercícios, né? Acabamos de fazer a discussão sobre o tipo de empresa, e aí a gente vai fazer mais uma discussão para encerrar a nossa aula, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da nossa metodologia. Sintam-se à vontade para perguntar, para sugerir, para falar, olha, para criticar também, olha, Fábio, não estou gostando disso, estou gostando daquilo, porque isso daí é interessante para vocês também, tá bom? Não deixem de seguir também, se vocês quiserem depois, para ter as vagas que eu sempre posto, né? Principalmente no Instagram que eu passei para vocês, tá? Eu sempre posto. E não deixem também de acompanhar aí as aulas, tá bom? Muito obrigado e a gente agora vai para o WhatsApp. Grande abraço.